Meus queridos irmãos, amigos que estão presentes, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida de todos que estão aqui. Que o Espírito Santo possa atuar em nosso coração nesta noite e que nós possamos ouvir a voz do Senhor, descansarmos no Senhor. Convido você a descansar no Senhor. Não deixar que nada venha atrapalhar que o Senhor fale com você nesta noite, fale comigo também. Que seja um momento que a presença do Senhor seja real em nossas vidas. Eu convido você para mesmo assentado, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 19. Nós leremos do verso 38 ao verso 42. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 38 ao verso 42. Já estamos chegando no final da narrativa joanina. Mesmo assentados, irmãos, acompanharão a leitura da palavra do Senhor. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, com a Tua palavra diante dos nossos olhos. Fale ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos falar. Nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, em nossa última mensagem, no domingo anterior, nós expusemos do verso 31 ao verso 37 do capítulo 19, quando João narra mais um detalhe da morte do Senhor Jesus Cristo. Definitivamente, João estava disposto a mostrar tanto aos gregos como aos judeus a realidade clara que Jesus Cristo foi homem. Jesus Cristo não foi um espírito, que alguns gregos achavam. Por conta do gnosticismo, eles achavam que o corpo ele era tão imperfeito e tão mau que era impossível um Deus ter se transformado num homem físico, num homem que cansou, num homem que suou, num homem que chorou, num homem que teve tristeza, num homem que teve medo, um homem que temeu as dificuldades, um homem que se entristeceu. E os gregos, eles achavam que era impossível um Deus ter se feito verdadeiramente homem. E João, no ano, mais ou menos, aproximadamente no ano 70, quando ele escreve essa narrativa, ele se preocupa em mostrar, tanto aos gregos quanto aos judeus, que Jesus Cristo foi o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E João, na narrativa do verso 31 ao 37, ele apresenta que Jesus Cristo morreu. Ele verdadeiramente morreu. As características do corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, logo depois de ter sido crucificado, João declara que os soldados, eles averiguaram, lançando um equipamento pontiagudo no corpo de Jesus Cristo, e João declarou que dentro daquele corpo saiu água. Ou seja, claramente que aquele corpo havia morrido, falecido, o coração tinha parado. Não havia vestígios de vida naquele corpo. E João queria declarar que Jesus Cristo verdadeiramente foi homem e ele morreu. Do verso 31 ao 37, como nós pregamos no domingo passado, João se preocupou em mostrar também
que aquele homem, que era o próprio Deus, havia morrido. Ele era o Cordeiro Pascal. Por que, meus irmãos? João se preocupa em descrever isso. Porque até então, milhares e milhares de cordeiros, de animais, eram mortos no templo mosaico. Eram mortos tanto no tabernáculo como no templo. E aqueles animais, nenhum deles fez o que Jesus Cristo fez, que foi o verdadeiro Cordeiro de Deus. E João mostra que aqueles animais morreram simplesmente para demonstrar que, em função do pecado, o inocente seria morto. A morte dos animais no período mosaico, no templo e no tabernáculo, quando o sacerdote matava os animais e aspergia o sangue deles no Santo dos Santos, foi Deus fazendo nos mostrar ao seu povo de que, em função do pecado, o inocente seria morto e se derramaria sangue. Esse foi o objetivo, claro, da morte daqueles animais. Mas a morte de Cristo, ela veio coroar definitivamente a morte do Cordeiro, que Jesus Cristo agora representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o único Cordeiro que aplacou a morte. Nenhum dos animais que haviam sido sacrificados no templo, no tabernáculo anteriormente, eles retiraram, eles venceram a morte, nenhum deles. Mas o Cordeiro Pascal venceu a morte. Jesus Cristo foi o sacrifício definitivo de Deus. Somente Jesus Cristo venceu definitivamente a morte. Meus irmãos, quando nós estamos diante de um corpo inerte, de uma pessoa que nós tanto amamos, nos dá uma paz tremenda. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, que foi chamado pelo apóstolo Paulo da primícia dos que dormem, ele venceu a morte, nos dando a certeza de que a morte não nos silencia. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, através da morte de Cristo, não encerrarão as suas vidas na morte. A morte, meus irmãos, é simplesmente um momento da vida do crente, que nós passamos agora para a eternidade. A certeza que Cristo nos dá, de que a morte não é o fim. A morte não é o fim. E João queria demonstrar isso no capítulo 19, dos versos 31 ao 37. Por isso ele escreveu detalhes da morte de Cristo, mostrando que ele foi um verdadeiro homem e morreu mesmo. Na mensagem de hoje, irmãos, nós encerraremos a exposição do capítulo 19. Termina o capítulo 19 aqui, que está justamente na perícope do verso 38 ao 42 que nós acabamos de ler. Nesse texto, João narra os imediatos efeitos proféticos da morte de Cristo. João narra algo que aconteceu imediatamente após a morte de Cristo. Algo aconteceu extraordinário aqui que João está nos mostrando. Aconteceu algo tremendo aqui, nessa perícope que João narra aqui. Eu gostaria de trazer para os irmãos justamente porque João narrou de forma tão clara esse acontecimento aqui que está no verso 38 ao 42 que nós acabamos de ler. Eu gostaria de expor para os irmãos o que está acontecendo aqui que João narrou. O tema da mensagem desta noite é os efeitos da morte de Cristo. A narrativa, meus irmãos, aqui ela é bastante enfática e clara, apresentando a morte de Jesus Cristo. Não há mais dúvida que ele morreu, tanto que João agora passa a tratar Jesus Cristo como o corpo de Cristo. Percebam que agora, neste momento, após João declarar que Jesus Cristo morreu, que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, morreu na cruz do Calvário, ele agora passa a chamar Jesus Cristo de o corpo de Cristo. Um corpo inerte, um corpo frio, um corpo que agora não tinha vida. Não havia sinais vitais agora nesse corpo. E João passa a chamar o corpo de Cristo, um corpo sem vida, um corpo inerte. Nessa narrativa aqui, nós estamos agora diante de dois problemas. E João mostra claramente dois grandes problemas aqui. O primeiro é que o sábado estava muito perto quando Jesus Cristo morre, e era grande preocupação dos judeus, porque no sábado não se podia fazer nenhum trabalho. E eles agora se preocupam, porque se eles não agissem logo, eles teriam que deixar o corpo de Jesus Cristo pendurado no madeiro, e isso não poderia acontecer. E era um grande problema. O sábado já estava nascendo, já estava próximo, e no sábado não se trabalhava. Esse era um grande problema que estava acontecendo ali. Tinha outro problema aqui. Os amigos de Jesus eram pobres.
eles não poderiam oferecer a Jesus Cristo um enterro adequado. Dois grandes problemas agora se enfrentam. Aproximava-se o sábado, e se nascesse o sábado, nenhum trabalho poderia ser feito. Eles não poderiam tirar o corpo de Jesus na cruz. Mas também as pessoas que estavam acompanhando Jesus Cristo, aquelas mulheres que João declarou, o próprio João que estava ali, os amigos de Jesus Cristo mais próximos, eram pobres. Não tinham condição de tirar aquele corpo e colocar onde? O que eles iam fazer com aquele corpo inerte agora? Dois grandes problemas que João mostra aqui. Mas nesse momento, irmãos, aparecem duas pessoas em cena, que João agora mostra. Aparecem duas pessoas que eu gostaria de tratar com os irmãos agora nesse texto. Primeiro, apresenta-se José de Arimateia. João mostra que aparece uma pessoa chamada José de Arimateia. Sempre foi discípulo de Jesus Cristo, que João mostra. Era um homem importante. Era um homem que fazia parte do Sinédrio. José de Arimateia, João mostra que ele era um dos membros do Sinédrio. Homem nobre. Quando ele percebe que os amigos de Jesus Cristo eram pobres, não tinham condição de dar uma estrutura adequada àquele corpo, aparece José de Arimateia no cenário que antes não havia aparecido. Não se vê nenhuma atitude de José de Arimateia até esse momento. Mas João mostra que aparece uma pessoa chamada José de Arimateia, e João diz que esse homem fazia parte do Sinédrio. Até o momento, ele tinha mantido uma condição de discípulo em segredo. João mostra que até então, ele, embora fosse um homem nobre, um homem de poder, e que fazia parte do Sinédrio, ele tinha se mantido em segredo, porque ele temia dar a conhecer aos judeus. João mostra isso. Esse é José de Arimateia que aparece de repente, e João narra. Outra pessoa que aparece aqui agora é Nicodemos. Os judeus, eles tinham o costume de envolver os mortos em tecidos de linho puro e pôr especiarias aromáticas entre as dobras dos tecidos para guardar aquele corpo, como está no verso 39, lá comigo no 39, e João narra. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, de maneira, meus irmãos, que José lhe deu um sepulcro, e Nicodemos lhe proporcionou roupas e aromas. Vê que coisa interessante. Surgem aqui duas figuras, que até então não tinham sido faladas pela narrativa. João havia narrado das mulheres que estavam ali presentes, do próprio João, das pessoas que acompanharam, mas esses dois aparecem de forma rápida aqui nessa narrativa. A narrativa nos apresenta detalhes de um fato trágico. Um fato trágico, eu gostaria de tratar com vocês esse fato, que pode acontecer, irmãos, com qualquer um de nós. Tanto Nicodemos como José eram membros do Sinédrio. Tanto Nicodemos como José de Arimateia eram dois homens nobres, homens que tinham respeito diante dos judeus, homens nobres, membros do Sinédrio, mas eram discípulos em segredo, estavam vivendo em secreto. E João mostra aqui esses dois homens. Um momento trágico. No verso 38 e 39, João diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, já era, ainda que ocultamente, escondido, pelo receio que tinham dos judeus. E no verso 39 ele diz: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, estavam em secreto. Interessante, irmãos, que João narrou no capítulo 3 o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo já. Eu gostaria que você fosse agora no capítulo 3 do Evangelho de João, que João mostra que Nicodemos, esse que aparece aqui agora, havia se encontrado com Jesus Cristo antes, no início do ministério de Jesus Cristo. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, acompanhe comigo, João narra assim o seguinte fato: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, João mostra claramente que este membro do Sinédrio, fariseu, conhecedor pleno da palavra, ele vai à noite escondido, no início do ministério de Jesus, procurar Jesus Cristo e apresenta a Jesus Cristo a sua fé. E meus irmãos, aquele homem sai dali daquele encontro com Jesus Cristo, reconhecendo a soberania de Cristo em sua vida, mas continua sendo um discípulo secreto, por conta de talvez estar muito mais preocupado com a sua condição diante do Sinédrio, muito mais preocupado com seu status do que declarar a sua fé em Cristo. Um homem que viveu todo o período do ministério de Jesus Cristo em secreto. E agora Nicodemos e José de Arimateia aparecem de forma rápida, aparecem no piscar de olhos, de forma tão clara, se expondo diante dos judeus, se expondo diante do Império Romano. E João mostra esse acontecimento maravilhoso aqui. Podem ter ocorrido, meus irmãos, duas coisas desses homens aqui no momento que Jesus estava sendo interrogado pelos romanos, criticado pelo Sinédrio, o Sinédrio usando testemunhos falsos dele. Podem ter acontecido duas coisas. Primeiro, ou eles não estavam presentes na reunião do Sinédrio, que era muito difícil. Possivelmente eles estavam presentes quando o Sinédrio acusou Jesus Cristo falsamente. Eles ouviram, eles estavam ali. Mas pode ter acontecido de, por algum motivo, eles não estarem presentes. Nem José de Arimateia, nem Nicodemos. Pode ter acontecido de não estarem presentes quando Jesus Cristo é interrogado pelos sumos sacerdotes, pelo Sinédrio. Pode ser que eles não estavam presentes quando eles formulam acusações falsas contra Jesus Cristo. Mas também, meus irmãos, pode ser que eles permaneceram em silêncio durante todo o processo. Eles estavam ali no Sinédrio, acompanhando todo o falso testemunho, as acusações falsas de Cristo, e permaneceram em silêncio, com suas togas, como juízes, como principais ali no Sinédrio, permaneceram em silêncio. Ou eles não estavam presentes, que é muito difícil, ou eles permaneceram como discípulos de Cristo em secreto, em segredo. Meus queridos, quão diferentes teriam sido as coisas diante de Jesus Cristo, diante daquelas vozes condenatórias, se aqueles dois membros do Sinédrio disseram: Ele é Deus, Ele é Senhor dos Senhores. Como seria bom para Cristo ouvir isso, essa declaração desses homens ali? Como seria agradável a Jesus Cristo ver dentro do Sinédrio dois que se levantassem dizendo: nós cremos nele, ele é filho de Deus, sim. Eu me encontrei com ele à noite e ele declarou que se nós não nascêssemos de novo, nós não veríamos a glória de Deus.
Como seria agradável para Jesus Cristo, como seria um bálsamo para Cristo, ele está ali, não está só. Como seria importante para Jesus Cristo esses dois membros do Sinédrio, homens respeitáveis, fariseus, conhecedores da lei, terem declarado a sua confiança em Cristo. Como seria confortável para Jesus Cristo, naquele momento de tremenda solidão, ter alguém com ele. Possivelmente, irmãos, mesmo esses dois homens declarando a confiança em Cristo, defendendo Jesus Cristo diante do Sinédrio, ele continuaria o caminho da cruz. Ele seria condenado, porque era a vontade de Deus. Mas como seria agradável para Jesus ver esse grande apoio de dois homens, amigos dele, dizer: ele não está só, nós cremos nele. Vocês podem até condená-lo, mas ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como seria bom para Jesus Cristo, como seria diferente as coisas, se esses dois discípulos que permaneceram em silêncio pudessem ter declarado a confiança em Cristo ali, não o deixando só. Possivelmente seria menos trágico, ele não teria sentido tanta solidão, sozinho ali. O caminho à cruz seria inevitável. A vontade de Deus estava sendo feita e a vontade do próprio Cristo estava sendo feita. Porque foi para isso que ele veio, ele iria para a cruz. Mas seria muito mais agradável, muito mais confortável terem se levantado duas vozes de dois membros do Sinédrio, homens de respeito, e terem declarado: ele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, nós confiamos nele. Ele é Deus, sim. Vocês estão dizendo que ele está mentindo. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Como seria diferente a história, tanto para o conforto da realidade que Cristo estava vivendo ali, como até mesmo para as suas vidas. Terem declarado a confiança em Jesus Cristo naquele momento crucial. Ali estava uma tragédia. João mostra uma tragédia. Nicodemos e José tinham medo. O medo os impediu de ter o privilégio de declarar o seu amor para Jesus Cristo quando Jesus ainda tinha vida. Eles perderam a grande oportunidade de declarar o seu amor a Cristo enquanto Jesus Cristo estava vivo. Eles perderam a grande chance de suas vidas de declararem: Jesus Cristo é o Senhor, enquanto Jesus Cristo havia vida. Que tragédia! Perderam uma grande oportunidade, um grande privilégio de declarar o seu amor a Cristo enquanto ele tinha vida. João mostra aqui nessa perícope uma tragédia. Acontece tão frequentemente, irmãos, que nós muitas vezes deixamos as honras para falar de alguém quando essa pessoa parte. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de dizer o que precisamos para as pessoas enquanto elas têm vida. E isso aqui, essa tragédia acontece com Nicodemos e José de Arimateia. Perderam a oportunidade. Meus irmãos, uma flor em vida tem muito mais valor do que todas as coroas do mundo na morte. O que João está nos mostrando aqui é que uma palavra de amor, uma simples palavra de louvor, de agradecimento, em vida, vale mais do que todas as homenagens do mundo inteiro na morte. O que João está mostrando aqui é que nós não podemos perder a oportunidade de falar para os que estão próximos de nós em vida o quanto nós o amamos, de declararmos o nosso amor enquanto a vida. E João mostra que tanto Nicodemos quanto José de Arimateia perderam essa oportunidade. Uma grande tragédia João mostra aqui. Enquanto Jesus tinha vida, eles continuaram em segredo, com medo do Sinédrio, com medo de se colocarem diante do Sinédrio e apresentarem o seu amor a Cristo. Eles perderam uma grande oportunidade. Meus irmãos, quantas oportunidades nós perdemos de falar das pessoas que estão conosco enquanto tem vida, enquanto nós o amamos. Uma mãe, um pai, uma esposa, um esposo. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar para um filho o quanto nós amamos enquanto tem vida.
Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar para alguém que nós convivemos enquanto tem vida? É isso que João está mostrando aqui. José de Arimateia e Nicodemos perderam uma grande oportunidade de demonstrarem o seu amor a Cristo enquanto ele tinha vida. Grande tragédia, João está mostrando aqui. Uma grande tragédia. Quantas vezes pais não conversam com filhos, quando deveriam conversar, aproveitar cada momento? Tem dia que eu acordo na minha casa, estou cansado, meu filho passa por mim, e eu cumprimento, ele passa, e depois eu lembro, isso eu não vê-lo mais. Eu digo, menino, volta aqui, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço, porque eu posso perder a última oportunidade de abraçá-lo. Meus queridos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de declararmos o nosso carinho, o nosso amor, às pessoas que são ao nosso redor, enquanto existe vida. E João mostra essa tragédia na vida de Nicodemos e de José de Arimateia. Eles poderiam não ter perdido essa oportunidade. Talvez em todas as suas vidas, enquanto membros do Sinédrio, homens respeitados, um cargo político e de alto grau. Pode ser, irmãos, que eles passaram o resto de suas vidas pensando: o momento mais importante da minha vida eu perdi. E quando eu estava ali no Sinédrio, diante de Jesus Cristo, eu vestido com aquela toga, respeitado, eu poderia ter declarado que Ele era o Senhor da minha vida, e eu perdi essa oportunidade. Não tenho dúvida que José de Arimateia e Nicodemos passaram o resto de suas vidas com aquele desejo de dizer: eu deveria ter aproveitado a oportunidade e ter declarado o meu amor a Jesus Cristo enquanto Ele era vivo. Eu perdi. Mas, meus irmãos, como conclusão da mensagem de hoje, essa narrativa ela vai mais além. Ela é tão maravilhosa que ela não para na tragédia. Mas a narrativa ela não se detém nessa tragédia. João descreve dos mesmos personagens que se negaram em declarar o seu amor por Jesus Cristo, ainda em vida, um momento de restauração, um momento maravilhoso, um momento tremendo, um momento de restauração. Percebam que essa narrativa mostra, irmãos, o impacto da morte de Jesus Cristo, que trouxe ao coração de José de Arimateia e de Nicodemos um grande impacto. A morte de Jesus Cristo trouxe a eles imediatamente a coragem e a ousadia de serem verdadeiros discípulos. Veja que a morte de Cristo traz um grande impacto na vida deles. Traz um grande impacto imediato. A morte de Jesus opera algo em José de Arimateia e Nicodemos que nem sequer todo o seu ministério, toda a sua vida pôde fazer. A morte de Cristo foi impactante na vida deles. Percebam que a narrativa diz que tão logo Jesus Cristo morre na cruz, José de Arimateia esqueceu o seu temor e enfrentou o governador romano. E ele vai pedir o corpo de Jesus Cristo ao governador romano. Acabou o medo. A morte de Cristo foi imediatamente um grande impacto na vida de José de Arimateia. O medo que ele tinha até então acabou. E ele enfrentou o governador romano, disse: eu quero o corpo dele. Ele se expôs diante do Império Romano e disse: eu quero o corpo dele. Me dê o corpo dele. Eu sou discípulo dele. Me dê o corpo dele. Vê que coisa tremenda. Então, logo Jesus Cristo morre, Nicodemos, ele se apresenta preparando um tributo que todos podiam ver. Ele se apresenta claramente diante dos judeus, diante do Sinédrio, diante do Império Romano. E aí, meus irmãos, diante desses dois homens, desaparece a covardia, o medo, a dúvida e até mesmo a ocultação imprudente que eles tinham tido até então. A morte de Cristo operou algo tremendo na vida dos dois. Um impacto tremendo. Acabou o medo. Agora eles enfrentaram o Império Romano. Percebam que eles correram risco de vida. Enfrentando e declarando o seu amor a Cristo, eles agora se expõem até as suas vidas. Eles poderiam ter sido julgados pelo Império Romano, condenados também. Mas eles se expõem diante do Império Romano,
diante do sinédrio, diante dos judeus. Um diz: eu quero o corpo dele, e o outro traz os aromas para poder enterrar Jesus Cristo e se apresenta como discípulos de Jesus Cristo. Discípulos de Jesus Cristo. O medo acabou. O medo acabou. Não fazia, irmãos, uma hora que Jesus Cristo havia morrido. A profecia se concretiza. Vê que coisa tremenda. Lá em João capítulo 12, verso 32, que diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim mesmo. A profecia está se cumprindo aqui. Quando Jesus Cristo, ele foi levantado da terra crucificado, a sua morte atraiu imediatamente Nicodemos e José de Arimateia, 2 membros do Sinédrio que até então viviam em secreto, com medo de se apresentarem como discípulos de Jesus Cristo. Que coisa tremenda a morte de Jesus Cristo aqui apresenta. O silêncio ou a ausência de Nicodemos, irmãos, do Sinédrio, tinha produzido dor e tristeza ao coração de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que Jesus Cristo, ele via Nicodemos e José de Arimateia em silêncio. E com certeza ele deve ter se entristecido e dito: por que eles não se apresentam? Eles são meus discípulos, por que eles não se apresentam? Eles perderam uma grande oportunidade de declarar o seu amor a Cristo enquanto havia vida. Perderam uma grande oportunidade. Mas na morte de Cristo, o medo e a ousadia, o medo some e aparece a grande ousadia que todo cristão deve ter. A coragem. E se apresentaram como discípulos de Jesus Cristo, diante do Império Romano, diante do Sinédrio, diante dos judeus. Que coisa tremenda! Que atitude maravilhosa de José de Arimateia e Nicodemos. Embora tenha sido tardia, embora tenham perdido a grande oportunidade de declarar em Cristo como seu Senhor, enquanto Jesus tinha vida. Perderam. Mas não perderam a oportunidade de agirem como cristãos na morte de Cristo. E a ousadia ali ocupa os seus corações e eles enfrentam o Império Romano. Isso João mostra. Meus irmãos, é dessa maneira que nós devemos viver. O magnetismo da cruz de Cristo faz com que nós tenhamos coragem para enfrentarmos qualquer perseguição. O magnetismo da cruz de Cristo nos faz mudar os nossos planos profissionais para ouvirmos o seu chamado. O magnetismo da cruz de Cristo faz com que nós deixemos as nossas coisas em segundo plano e coloquemos as coisas do Senhor em primeiro. O magnetismo da cruz de Cristo nos faz colocar o Senhor como prioridade e as nossas coisas como segundo plano. O magnetismo da cruz de Cristo nos faz deixar as nossas coisas em segundo plano e colocar Cristo em primeiro. O verdadeiro cristão, ele é chamado, ele é magnetizado pela cruz. É inevitável você ouvir a voz de Cristo. É inevitável. É inevitável você colocar as suas coisas como segundo plano. Esse é o verdadeiro cristão, acontece isso com ele. A cruz de Cristo tem um tremendo magnetismo que nos faz colocar Cristo como prioridade. Coisa que Nicodemos e José de Arimateia fizeram. Mesmo de forma tardia. Mesmo tendo perdido a oportunidade de declarar Cristo como Senhor enquanto Cristo tinha vida. Mas o magnetismo da morte de Cristo os deu ousadia, os deu coragem. E eles assumiram a responsabilidade de cristão. Coisa que deve acontecer conosco, irmãos. Coisa que deve acontecer conosco. Coisa que todo cristão deve ter. O magnetismo da cruz de Cristo. Essa é a narrativa mostra. Eu gostaria de aplicar essa narrativa de 3 maneiras na nossa vida de forma muito prática. Por que João escreveu isso? Para nos mostrar 3 coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, nós não podemos perder a oportunidade de homenagearmos a quem amamos enquanto há tempo. Meus queridos, não percam a oportunidade de declarar o seu amor, o seu carinho a um filho, a sua esposa, a seu esposo, a um tio, a quem está presente. Não perca essa oportunidade que isso passa. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de você prestar homenagem a quem merece.
Meus queridos, quantas vezes nós vivemos em casa, o marido de um lado, a mulher de outro, uma cara emburrada do outro, porque a mulher não colocou um tempero na comida que ele gostou, ele emburra a cara e passou uma semana de cara feia. Aí ela vê ele de cara feia, fica de cara feia também. E as pessoas passam dias de cara feia um para o outro. Grande besteira, grande perda de tempo. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de estarmos numa relação mais estreita com os nossos filhos. E não sabemos quanto tempo teremos eles próximos de nós. Muitas vezes perdemos a oportunidade de homenagear os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, e não sabemos quanto tempo nós temos eles. Quantas vezes nós perdemos a grande chance, porque acostumamos, porque se tornou comum. Essa narrativa nos chama a atenção para não perdermos a oportunidade que Nicodemos e José de Arimateia tiveram e perderam, de declararem o seu amor a Cristo enquanto ele tinha vida. Não percam essa oportunidade. Segunda aplicação. Eu faço uma pergunta a você. Você tem sido atraído pela cruz de Cristo? Ou a cruz tem repelido você? A cruz de Cristo tem produzido o que na sua vida? O que a cruz de Cristo tem feito na sua vida? Ela tem feito você repensar a sua vida e colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar? Ou a cruz de Cristo para você não tem sentido nenhum? Ou você ainda tem colocado as suas coisas como prioridade? Lembro muito quando eu estava num dos momentos melhores da minha vida profissional. Trabalhando numa das empresas maiores do mundo. Exercendo uma profissão que tantos engenheiros gostariam de exercer. Deus me chamou e disse: deixe sua rede cheia. Abandone. Eu quero que você me siga. Eu entrei em depressão. Passei um tempo muito difícil, relutando. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deus está me chamando no momento que eu tenho que deixar o melhor momento profissional da minha vida. E um dos textos que eu mais li, irmãos, foi o encontro de Jesus Cristo com Pedro. Quando Jesus Cristo virou para Pedro, no momento em que Pedro estava com sua rede mais cheia. No momento onde o seu negócio estava muito mais propício. Jesus disse: agora deixe essa rede cheia e siga-me. Como foi difícil para Pedro abandonar aquele barco, aquela rede cheia, na melhor noite de produção dele. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos entender que a cruz de Cristo tem prioridade nas nossas vidas? Quantas vezes você tem perdido a oportunidade de trabalhar para o Senhor, colocando suas coisas como prioridade? Como é que tem sido o impacto da morte de Cristo em sua vida? O que você tem feito com a cruz de Cristo? Nada. A cruz de Cristo para você é algo secundário? Não, pastor, eu vou fazer isso na igreja se eu tiver tempo. Não, pastor, é o seguinte: a prioridade é o meu filho, é a minha filha, é o meu trabalho. A prioridade é a minha cama, o meu travesseiro. Eu vou adorar o Senhor se eu tiver tempo. Olha, quando eu puder, eu vou. Meu querido, é uma pena que a cruz esteja te repelindo e não te atraindo. Porque a cruz atrai o verdadeiro discípulo. Repense o seu compromisso com Cristo. Que a cruz de Cristo possa fazer um impacto na sua vida que nem você compreenda. Que você entre até em depressão, dizendo: Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque foi isso que aconteceu com Nicodemos e José de Arimateia. O trabalho deles, a profissão deles foi colocada em risco. Eles colocaram em risco. Mesmo tardio, mas eles acordaram. A morte de Cristo os atraiu e não os repeliu. E eles disseram: me dê o corpo dele, me dê o corpo dele. Nós vamos sepultá-lo. Nós somos discípulos dele. Eu não tenho dúvida que algum membro do Sinédrio deve ter virado para José de Arimateia e disse: você tem alguma relação com esse aí? Que nós acabamos de crucificar, acabamos de condenar. Peraí, você que é nosso parceiro aqui no Sinédrio, que é uma alta autoridade aqui respeitada, você tem alguma relação com ele?
Eu acredito que o Zé de Arimateia disse: bem, ele transformou a minha vida. Nicodemos acredita: pode me criticar, eu tenho uma relação com ele, me deu o corpo dele e nós vamos sepultá-lo. Nós temos uma relação estreita com ele. A morte de Cristo impactou a nossa vida e ele morreu por nós, e nós entendemos agora o quanto ele fez por mim, e nós vamos enfrentar sim, a partir de agora, qualquer perigo, porque ele é prioridade na nossa vida. Por último, meu querido, a cruz de Cristo nos dá um espírito de coragem, não de covardia. O impacto da cruz dá ao coração do cristão um espírito de coragem, não de covardia. A partir do momento que a cruz nos impacta, nós temos coragem de enfrentar qualquer situação. Mesmo colocar o nosso emprego em risco, mesmo colocar a nossa saúde em risco, mesmo colocar a nossa vida em risco, a cruz de Cristo nos impacta de forma tremenda, nos dando coragem, não covardia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelo privilégio dessa narrativa, mostrando a coragem que a morte de Cristo deu a Nicodemos e a José de Arimateia, num momento tão difícil de suas vidas, onde eles estavam ainda confusos, muitas vezes com medo, achando melhor se manterem em segredo. Mas diante da morte do Senhor dos Senhores, diante da cruz, eles foram sugados pelo amor de Deus e reconheceram que precisariam declarar Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, e assim fizeram a tempo. Que possamos fazer da mesma maneira, Senhor. Que todos que estão nesta noite aqui, a tempo acordem, a tempo. Porque não é somente o fato de acharmos que Deus é bom, que somos membros da igreja, temos um rótulo de cristãos, é suficiente para sermos salvos. Porque muitos vão dizer para Deus: mas Senhor, eu fui membro da igreja, mas Senhor, eu parecia um crente. E Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Que a cruz de Cristo possa fazer a diferença em nossas vidas e nós possamos reconhecer Jesus Cristo como prioridade. Que nós possamos declarar o nosso amor a Cristo enquanto há tempo. Porque o mundo está perdido. O mundo anda a passos largos para o inferno. E a segunda vinda de Cristo está às portas. Senhor, tenha misericórdia daqueles que ainda não acordaram. E a nós que fomos chamados, que Tu possas nos fortalecer a cada dia, nos dando paz, nos dando a segurança de que estamos no caminho certo. Nos fortaleça todos que estão aqui, que reconhecem Jesus Cristo como prioridade em suas vidas. Em nome dEle, que nós Te adoramos, Te exaltamos e Te agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos, e receber.